Seja bem-vindo, meu nome é Matheus Maia e este é o quadro Personagens e Curiosidades Bíblicas. Maria de Magdala, popularmente conhecida como Maria Madalena, pode ser considerada a mais importante discípula de Jesus. Ela é mencionada mais vezes do que qualquer outra mulher no Novo Testamento. Em todos os evangelhos, Maria Madalena desempenha um papel de liderança por ocasião da crucificação de Jesus, tornando-se testemunha primária da morte, do sepultamento e da crucificação do Mestre. E por isso alguns estudiosos até consideram ela como uma apóstola. Maria Madalena não aparece no texto de Mateus, Marcos ou João até a crucificação. Àquela altura, ela é mencionada de tal forma que os autores aparentemente presumiram que os seus leitores sabiam quem era ela, indicando ser uma pessoa muito conhecida na comunidade cristã primitiva. Mas quem foi Maria Madalena? Será que ela foi uma mulher da vida, uma prostituta? Por que essa ideia? Foi esta mulher que derramou o perfume do frasco feito de alabastro nos pés de Jesus? Vamos entender quem foi essa personagem bíblica? Muita controvérsia surgiu nos anos recentes em torno de Maria Madalena em função do romance O Código da Vinci, que fez ressurgir um grande número de antigas e até esquecidas tradições. Entre elas, a de que Maria Madalena seria esposa de Jesus e que foi escolhida para liderar os apóstolos. E depois, mais tarde, esses detalhes da sua história teriam sido suprimidos pelos outros apóstolos e também pela igreja. Esse romance é baseado em muitas alegações históricas e teológicas que não são verdadeiras ou que foram colocadas fora de contexto. A obra, de fato, é fascinante, mas não pode ser considerada como um trabalho de precisão histórica. Muitos creem que Maria Madalena foi uma ex-prostituta, mas não há qualquer evidência de que isso seja verdade. Há um consenso entre os estudiosos, teólogos, que tal ideia seja uma inverdade. E qual a razão disso? A confusão, ela pode estar associada ao fato de Lucas mencioná-la pela primeira vez logo após a história sobre uma prostituta que ungiu os pés de Jesus, o que leva muitos leitores até associarem as duas mulheres, a prostituta e Maria Madalena. Outro acontecimento que ajudou nesta confusão é que no século VI, o Papa Gregório I fez essa mesma associação e Maria Madalena passou a ser identificada como meretriz desde então. Lucas, capítulo 8, verso 2, apresenta Maria Madalena como uma das muitas mulheres que foram curadas de várias enfermidades e de espíritos considerados malignos. Ele cita também o nome de outras duas, Joana e Susana. Os judeus não consideravam a prostituição ou qualquer outro deslize moral como algo relacionado à possessão de espíritos malignos, mas o resultado da pecaminosidade humana. Lucas afirma que Maria Madalena foi liberta de 7 demônios, indicando aí algum tipo de problema mental ou espiritual. Ela pode ter sofrido talvez um colapso nervoso, alguma neurose séria ou até experimentado uma depressão profunda. Mas a Bíblia diz que Jesus a curou. A afirmação de que havia 7 demônios reforça a ideia que sua condição era extremamente grave e muito provavelmente recorrente. Lucas também a identifica como auxiliadora financeira de Jesus, está lá no verso 8 do capítulo 3, juntamente com outras mulheres que ajudavam Jesus e seus discípulos. Agora, quanto à suposição de que Maria era esposa de Jesus, isso não possui qualquer respaldo do texto bíblico. Alguns escritores, bem como antigas tradições, podem ser utilizados para dar suporte a essa ideia. Contudo, se trata de uma interpretação muito imaginativa. Alguns estudiosos até argumentam em favor da ideia de Jesus ter sido casado, mas o consenso é também que tais argumentos estão longe de serem irrefutáveis.
Um destes argumentos levantados de que Jesus era casado é de que no tempo dele era extremamente raro um homem não se casar. E se ele permaneceu solteiro, então algum tipo de explicação provavelmente haveria para justificar essa condição. O celibato é algo reprovado não apenas por muitos judeus, mas também pela maioria das culturas e religiões. Mas, por outro lado, se ele fosse realmente casado, é provável que houvesse alguma referência à esposa. E é particularmente improvável que Jesus fosse casado com Maria Madalena, porque certamente haveria alguma menção a isso nas passagens que lidavam com ela, do tipo Maria, a esposa de Jesus, ao invés de Maria Madalena. Um outro equívoco que não pode ser sustentado é que Maria Madalena é a Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. Jesus era amigo destes três irmãos e se hospedava na casa deles. É provável que esse engano surgiu das duas histórias sobre o derramamento de perfume sobre Jesus. A primeira história, fala da meretriz que lavou os pés de Jesus e os enxugou com os próprios cabelos, derramando a seguir perfume sobre eles. Está escrito lá em Lucas 7, verso 36, a partir do verso 36. Precede a apresentação de Maria Madalena, como dissemos, que ocorre no capítulo 8. Essa proximidade de relatos levou à errônea conclusão de que elas eram a mesma mulher e, portanto, que Maria Madalena era uma prostituta. Mas numa outra história contada por João, Maria de Betânia derrama um unguento de nardo sobre os pés de Jesus e os enxuga também com seus cabelos. Está registrado lá em João 12, verso 3. Essa história é muito parecida com a da mulher pecadora de Lucas 7, mas são dois fatos distintos que acontecem com mulheres e locais diferentes. O ato de ungir os pés com perfume e enxugá-los com os cabelos poderia ser um costume da época para demonstrar respeito a um convidado muito especial, como Jesus. Maria Madalena era discípula de Jesus e preenchia todos os requisitos para ser uma apóstola, pois seguiu a Jesus desde o princípio do seu ministério e foi testemunha da ressurreição. Ela aparece quase sempre como primeira na lista nas várias vezes que os evangelistas a mencionam junto com outras mulheres, talvez indicando assim uma expressão de sua liderança. Muitos eruditos acreditam que se não fosse mulher, ela teria substituído Pedro na liderança sobre os apóstolos. E é com base nessa ideia que se faz a afirmação de que a história de Maria Madalena, bem como sua liderança, foram suprimidas pelos homens que assumiram a liderança da igreja primitiva. Maria Madalena era profundamente dedicada a Jesus. Isso é demonstrado em suas atividades. E em todos os evangelhos ela é mencionada como a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição, reportando-a depois aos apóstolos. O apóstolo João descreve Maria como a primeira a realmente ver Jesus ressurreto ali no jardim da tumba, a partir de João 20, verso 14 em diante. Muitos textos não escriturais, a maioria deles fantasiosos e de autoria duvidosa, contam muitas histórias sobre Maria Madalena, indicando que ela assumiu um papel de grande importância entre os discípulos de Jesus. Embora esses documentos careçam de credibilidade, eles mostram uma forte tradição que, pelo menos, denota a validade das afirmações de que ela era muito próxima a Jesus e dos apóstolos, e foi uma líder, e muito provavelmente uma instrutora de fé. Gostou? Abençoou? Aprendeu algo? Então me ajude praticando o CCCC. Curta, comente e compartilhe com um amigo. Um forte abraço.